Ok, pessoal. Então, vou falar um pouco para você sobre as exposições que eu vi ontem e principalmente sobre o WordPress Photo, tá? Que é uma exposição que agora ela está ali na Caixa Cultural e é gratuita. Ah, só de começar a falar sobre ela já me vem as lágrimas. Então, primeiramente, vamos lá, deixa eu me apresentar, porque eu acho que eu nunca faço isso, mas dessa vez eu vou fazer. Meu nome é Joara, tenho 23 anos, e sou graduada em gastronomia na USP. E, para além disso, eu tenho muitos hobbies. Então, eu gosto de ler, eu gosto de ir a exposições, eu gosto de ouvir músicas e estar em ambientes muito animados, com crianças principalmente. Então, ter esse processo de educação e tal. Então, tem uma coisa que expressa muito em mim, que seria a questão das atividades sociais. Eu sempre gostei muito e eu venho passando por alguns questionamentos nos últimos, mais incisivamente nos últimos meses, com relação ao curso que eu tenho feito, né? Porque eu amo astronomia, mas eu sinto que talvez eu seja mais útil na área das sociais, entende? Fazendo alguma coisa em prol da humanidade, principalmente da minha comunidade, né? Que seria a comunidade preta. Então, são questionamentos muito fortes e que toda vez em que eu estou presente em lugares que expressam, né, a importância da materialização humana nas atividades que caracterizem, a sobrevivência e principalmente a humanização de grupos sociais, eu fico muito, tentada a talvez mudar tudo que eu tenho feito. Então vamos lá, vamos começar então com essa exposição. Para quem não sabe, ontem foi domingo e aqui em São Paulo a gente tem transporte público gratuito. Na verdade, só os ônibus são gratuitos, então você pode ir para qualquer lugar de São Paulo sem pagar absolutamente nada. Então eu sempre saio aos domingos por isso, né? Porque com condução de ônibus eu não vou ter gasto nenhum. Então teve um fato interessante ontem que foi o Enem, né? E tendo o Enem, eles também disponibilizaram os transportes públicos via metrô, gratuito, se eu não me engano, 9 da manhã, não, 6 da manhã às 9 da noite. Então, para quem fosse fazer a prova, não ter essa preocupação em como vou chegar lá, porque eu sei que a gente não para pensar nisso, mas tem muita gente que não tem os R$ 5 do metrô. Então, isso realmente é uma ação muito importante, muito boa. Mas no meu caso, eu fui rolezar e fiquei feliz, usei transporte também, foi bem divertido. Então, eu fui. Eu queria muito ir na exposição do PVCC, mas assim que eu saí do metrô, eu saí na Sé. E na Sé eu dei de cara ali com Caixa Cultural. E a princípio eu não tinha identificado que era Caixa Cultural. É um prédio grande, bonito, e eu nunca tinha estado por lá, né? Então eu olhei assim e falei, caraca, tem uma exposição, Caixa Cultural. Aí eu passei assim, Caixa Cultural, volta, porque eu nunca tinha estado lá, né? Nunca tinha ido. Então eu entrei assim e tava completamente vazio, não tinha ninguém. E, bom, a primeira exposição em que eu fui, que é uma exposição que tá no térreo e depois no segundo andar, ou primeiro andar, na verdade, é essa do WordPress Photos. Então, aqui a gente tem um conglomerado de imagens que representam as fotografias tiradas por N fotógrafos com relação a problemas que vêm acontecendo no mundo todo, tá? Então aqui a gente tem muita coisa. A gente tem desde problemas climáticos a problemas relacionados à guerra e a instabilidades sociais e econômicas, né? Então, eu fui aconselhada a começar pelo térreo, então eu comecei pelo térreo, deve ter um registro aí demandando um pouquinho. E eu não estava esperando que fosse tudo isso, né? Porque pela capa aqui a gente tem uma imagem, mas, enfim, o que que representa essa imagem, né? Essa aqui é uma das imagens ganhadoras desse prêmio. A imagem de um brasileiro, né? Ele tira essa fotografia e isso aqui faz referência ao Rio Amazonas. Ele está secando, né? E aqui a gente tem o tamanho do trecho de água que já não existe mais aqui. Então, tem toda uma explicação, né? Porque tá virando um deserto. Para quem não sabe, a Amazônia, ela é um deserto e ela só tem essa quantidade de material orgânico por causa do material orgânico que existe lá. Então, ela tem um terra com um solo arenoso e se você desmata, ela vai virar literalmente isso aqui, ó, um deserto, tá? Então, nessa parte que a gente tinha um rio e o rio secou e a gente pensa, caraca, quais são as consequências, né? Então, para além das consequências biológicas, a gente tem as consequências antrópicas, né? Que seria um caso as pessoas que andavam de barco, que se locomoviam com barcos, elas agora têm que fazer o trajeto até a casa delas de a pé. Então, o trajeto que era feito, sei lá, em
minutos, agora é feito em horas, porque você não tem mais esse acesso a esse meio de transporte que era muito mais rápido. Então, que a gente consegue observar. E para além disso, né, a questão da sobrevivência, pessoas que pescavam nessa região, que utilizavam isso aqui para agricultura de alguma forma, agricultura familiar, né, essa menos agressiva, estão passando por isso aqui. E essa é uma das imagens menos intensas dessa exposição toda. Então, vamos para o térreo. No térreo a gente tem, que para mim foi a mais forte, que são sessões de guerra, né? Então a gente entra e tem uma guerra na Etiópia, e aí a gente tem duas fotografias que a princípio você não percebe a ligação entre elas, mas aí, enfim, você vai analisando e percebe, tá descrito, em que a gente tem um guerreiro voltando da guerra, ele volta sobrevivente, né? Então ele tá vivo. A gente não sabe como é que tá o mental, porque a gente realmente entende que a quantidade de estresse que você passa é uma coisa que vai para além e geralmente as pessoas ficam meio malucas, né? E faz sentido. Você vê muita coisa que não deveria ter visto. Então, nessa primeira fotografia, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ela é uma fotografia bem bonita, expressa ali o retorno, né, para casa. Então, a gente tem esse moço aqui, ele está sendo recebido por alguém aqui, não vou lembrar se é esposo, se. Ah, é a mãe dele. Então, ele foi recebido pela mãe. E recebe todo um beijo, ele tá sorrindo. Deve ser um momento muito gostoso, né? Você encontrar a pessoa que você ama e tal. E em contrapartida, a gente tem essa fotografia, que é uma mulher. Ela representa também a guerra da Etiópia, só que em outra vertente, em que as mulheres sobreviventes, elas não têm o mesmo acesso ao acolhimento que os homens. Por exemplo, essa mulher que ela representa com essas flores, o estupro, né? Então, é muito louco, porque lá, quando você é estuprada, sua família acredita que você foi desonrada. E você é descartada, jogada fora, de uma maneira muito bizarra, porque você, além de ter sofrido esse trauma, ter sobrevivido a esse trauma, você agora vai ter que lutar sozinha para poder encontrar conforto em outro lugar, porque a sua família já não te aceita mais. É literalmente uma vergonha, como se você tivesse sido passível, né? Se você tivesse sido conivente com a agressão e o absurdo que você sofreu. Então, esse conglomerado dessas duas fotografias, eles são muito fortes. Eu fiquei, assim, um minuto olhando para elas. E é legal que quando você para observar, tem muitas análises, né? Então, por exemplo, para mim, aqui, ela segurando essa flor, é, é como se ela fosse só isso, né? Ela fosse só uma coisa delicada e o rosto dela, que tá escondido por essa flor, ele não importasse. Então, quando essa flor ela sai, quando ela é retirada de você mesmo, que é a força, você deixa de ser alguém. Então, ela é para a sociedade a qual ela está introduzida, ela é um corpo descartável. Então, é muito forte. E, enfim, é, esse conjunto de imagens é muito forte. A deriva, essa pra mim foi a sessão mais difícil de todas. Eu olhei essa imagem aqui, quando você olha essa fotografia, como fotografia, ela é linda. Mas o que tem por trás dela é assim, bizarro. A gente sabe que existem muitos países na África que estão passando por instabilidades há muito tempo, né? O que fizeram com a África, não só com a África, mas com outros países que estão fora do continente africano, é bizarro, assim. Eles tomaram tudo. E se fossem só os bens materiais, isso é uma coisa que você refaz, você cria outras coisas. Mas não, eles tiraram identidade, eles tiraram força, eles tiraram crenças, comunidade. E aí, hoje o que resta é muita pouca coisa, né? Então, tem uma galera que tenta sair de lá e desses lugares que no passado os fizeram sofrer tanto. Então, aqui a gente tem a representação disso, né? Então, a gente tem uma galera saindo e tentando chegar na Europa por uma rota do Atlântico. O problema é que essa rota do Atlântico, ela é muito perigosa. Ela é tão perigosa ao ponto de ser menos vigiada. E aí, nesse conglomerado de fotografias, se eu não me engano, são umas 8 fotografias. A gente tem uma sequência linear de acontecimentos. Então, a gente tem um grupo de amigos que estão saindo, e daí eles estão indo para o mar. E depois a gente tem a fotografia de um barco, né? Um barco quebrado, que retorna sozinho.
esse barco aqui fudido, todo quebrado. E aí começam a achar peças de roupas, né? Então, essas peças de roupas, elas estão junto com fotografias referentes aos corpos, né? De algumas das pessoas que foram encontradas. Então, lá tem uma conversa, né? Eu acho que deve ser entre um repórter e alguém sobre é a mesma camisa e daí tem a fotografia de uma pessoa, de um homem e todo mundo meio que começa a olhar assim, sabe? E daí você repara que sim, provavelmente é. E foi o único que foi identificado nesse barco e devolveram para a família a informação de que ele tinha falecido, que tinham achado os restos dele e, enfim, complexo. Essa é muito difícil. Então, essa mão no rosto, ela representa, né, esse sofrimento da família ao receber essa informação, né? Então, como fotografia é uma coisa linda, mas depois que você entende o significado dela, ela é muito forte, ela é, uau, incrivelmente forte, assim, e complexo. Essa word photos é muito forte. Então, eu recomendo muito para vocês irem a essa exposição. Essa exposição, ela tá incrível, ela vai te causar muito desconforto, né? Ela é gratuita, 100% gratuita. Tem textos, tem pessoas que mediam, né, a exposição, então você pode fazer perguntas, se quiser fazer uma análise da fotografia, você pode também, tem alguém que vai te auxiliar. Existem, né, a posição ali do fotógrafo, é, que ele expressou, o que, que ele quis, o que, que ele sentiu, né, porque a fotografia ela é muito daquilo, né, do que o fotógrafo é, vê, do que o fotógrafo está ali sentindo. Então, tem a pessoa que faz essa mediação, né, sobre o que o fotógrafo viu e sobre a sua análise. Então, é uma exposição que vale muito a pena. Eu não sei até quando ela vai, mas ela tá rodando muito, né? Ela saiu do Rio de Janeiro e agora tá aqui em São Paulo. Tá rodando, tá rodando, tá rodando. E ela é muito forte porque quando você sai dela, você sai direto para as ruas de São Paulo, né? A Sé é o centro, né? E a quantidade de pessoas morando na rua, sabe? A gente tá falando de famílias. Você olha para os rostos, assim, tem expressão, eles só estão em sofrimento. E você acabou de sair de uma coisa que grita, né? Socorro, socorro, em outros países. Só que assim que você sai dessa exposição, você tem pessoas que falam a sua língua, que têm vivências muito parecidas com a sua, gritando socorro. Então, é muito complexo isso, é muito difícil. E a gente tá falando de uma das maiores capitais do mundo, né? A gente tá falando de São Paulo. Então, ao mesmo tempo que ela divulga pra gente, ela deixa os problemas também. Então, a gente tá falando de uma cidade que tem inúmeros imóveis. Parece que a quantidade de imóveis vazio é tipo 2 ou 3 vezes maior. Não sei, eu sei que é um número absurdo do que o número de pessoas que estão morando na rua. Então, é muito foda essa desigualdade toda expressa, assim, na nossa cara, esfregada na nossa cara. E a sensação de impotência, sabe? Porque quando você está nessa exposição, você fica pensando, caramba, e se eu começar o processo de divulgação, e isso e aquilo, mas tem coisas pequenas que a gente consegue fazer aqui, né? Literalmente, no nosso bairro, na nossa rua. Então, é complicado, é muito forte. E fica essa reflexão, né? Recomendo a vocês irem para a exposição e recomendo a vocês também analisarem em torno, olharem para o outro lado da rua e pensarem no que vocês podem fazer para ajudar a galera, né? Enfim, é isso.